Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Igreja, abra sua Bíblia em João 4, verso 6. Nós vamos meditar nessa palavra. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida por todos que estão acostumados a ler a palavra de Deus. Ela vai contar a história da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava partindo de um lugar e indo para outro, e era necessário passar por Samaria. E ali, não por ocasião do destino, porque nós não cremos no destino, nós cremos que tudo está traçado, que Deus ele traça todas as coisas. E ali, aquela mulher ela tem um encontro com Jesus ao meio-dia, naquele poço que Jacó havia construído. E ali ela se espanta. Estou resumindo a história para você entender. Já nós vamos ler alguns textos dessa história. E ali ela fica assustada, porque ela pergunta para Jesus assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? A Bíblia destaca que eles não conversavam, esses dois povos. E aquela mulher, ela conversando com Jesus, ela não tinha entendido de qual água que Jesus estava falando. Ela foi retirar água do poço. E Jesus falou assim: ó, essa água que você está pegando, você vai tornar a ter sede após beber. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. E ela não entendendo, humanamente falando, ela fala: então quero desta água, Jesus. Dá-me desta água para que eu possa beber e não volte neste poço para tornar a pegar água. Mas ela não tinha entendido de que água que Jesus estava falando. E ali a conversa vai se desenrolando. E Jesus revela algumas coisas do particular da sua vida. E ela entende que Jesus é um profeta. E ela pergunta: é tu o Messias que nós esperamos há tanto tempo? E quando ele vier, ele anunciará essas coisas a nós. E Jesus fala assim: se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe pediria da água da vida. E desenrolando a história, por fim ela entende que Jesus é o Messias, ela acredita, ela vai até a cidade, chama mais pessoas e aquela cidade é alcançada e passa a ouvir a Jesus. Irmãos, essa história ela vai nos ensinar muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, muitas coisas nessa noite. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos dessa história. Eu te resumi a história para você entender, embora eu já sei que você já sabe a história, mas é que para que não fique nenhuma dúvida. João 4, verso 6 diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja, igreja, que nós, como seres humanos, nós temos nossas divisões um com o outro. Nós temos, faz parte da nossa trajetória de vida. Mas aqui eu começo a entender que nós temos as nossas divisões, mas Deus não tem essas divisões. Deus jamais quis ter essa divisão entre Ele e o ser humano. E aí eu começo a entender que ali Jesus, o próprio Deus, ele está falando com aquela mulher que não se comunicava com o povo judeu. Então eu começo a entender que para Deus não há barreiras. Ele sempre está buscando um contato comigo e contigo. Sempre Ele está buscando um contato, querendo conversar comigo e com você. Por mais que às vezes nós não gostamos de Deus, abre aspas, mas Deus ele não abre mão de você. Essas barreiras não existem no reino de Deus. E dando continuidade na história, leia o verso 10 comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui eu começo a entender uma pergunta que me chamou muito a atenção. Se Jesus estivesse parado diante de você e perguntasse assim: você conhece o dom de Deus? Foi o que ele perguntou para aquela mulher.
Você conhece o dom de Deus? Efésios 2, verso 8, vai nos responder o que é o dom de Deus. Este é o dom de Deus, olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de dó, não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, para a gente refletir nessa noite, muitas vezes nós temos desprezado o dom de Deus, igreja. Nós temos às vezes não dado o devido crédito ao dom de Deus. Nós não temos valorizado. Isso acontece quando eu não me rendo inteiramente aos pés de Deus. Automaticamente, quando eu não me sujeito ao plano de Deus, eu deixo o plano de Deus de lado, eu deixo o dom de Deus de lado, que por incrível que pareça é gratuito, porque Ele já pagou o preço. Muitas vezes nós abraçamos mandamentos de homens, sabedoria humana, e quando isso acontece, eu excluo o dom de Deus. Foi isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Ela tinha na cabeça que só se adorava a Deus naquele lugar. Havia ali uma barreira tremenda criada pelo homem, mas Deus não tem essa barreira. Ele apenas nos pergunta nessa noite: você conhece o dom de Deus, o dom da salvação? É muito forte esse texto, igreja. E dando continuidade no texto, ele pergunta para a mulher: se você soubesse quem está falando contigo e te diz, tu pediria a ele da água da vida. Então, mais uma lição para mim e para você nessa noite. Se você soubesse de quem é essa palavra que nós estamos nessa noite refletindo, se você soubesse quem é que inspira as pessoas a cantarem louvores, se você soubesse quem que faz um milagre na vida para que a pessoa venha aqui na frente com testemunho, se você soubesse quem está por trás de tudo isso, que é o próprio Deus, isso é para a gente refletir o tamanho do nosso Deus, igreja. Foi isso que ele estava falando com aquela mulher. O próprio Deus na frente daquela mulher. E ele fala com aquela mulher: se você soubesse, mulher samaritana. Nessa noite eu e você, nós poderíamos muito bem refletir nessa frase. Se você soubesse ao Deus que nós servimos, se você soubesse a quem você está orando, a quem você está dirigindo louvor, a quem você veio adorar nessa noite, a quem você veio prestar o culto nesta noite, talvez nós não fazemos a ideia de quem é o nosso Deus, mas nessa noite Deus está trazendo luz à nossa consciência. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, igreja, é através da palavra que Deus se manifesta. É através da palavra de Deus que você é liberto, você é curado, você é curada. É através de Deus da palavra de Deus que nós somos consolados, somos encorajados a continuar e não parar e não olhar para trás. Se você soubesse de quem é essa palavra que eu estou falando nessa noite, é do próprio Deus. Então nós temos que nessa noite entender o Deus que eu sirvo. Quem é esse Deus? Quem é a palavra de Deus? Aí sim eu passo a entender quem é que está falando comigo através da palavra dele. E Deus vai fazer uma grandiosa obra nas nossas vidas. Se você soubesse, igreja, você ouviria, você pararia a sua vida para ouvir o que Jesus tem a te dizer. Foi o caso daquela mulher, ela teve essa oportunidade de parar ali e ouvir o que Jesus estava falando. Então nessa noite você não venha perder a oportunidade de ouvir o que Jesus tem a lhe dizer. Nós não podemos perder essa oportunidade, pois apenas uma palavra, igreja, é necessário para que o milagre aconteça na nossa vida. Lá em Mateus 8, verso 8, apenas acompanhe, vai falar da história de um centurião romano que ele diz assim: não, Jesus, eu não tenho dignidade de o Senhor vir na minha casa, mas se o Senhor lançar uma palavra, eu sei que aquela pessoa vai ser curada.
E Jesus ali ficou pasmo de tanta fé que aquele homem tinha. Então eu preciso entender que para algo acontecer na minha vida, se eu não sei o que você busca nessa noite, se é uma porta de emprego, se é uma cura, se é uma libertação, se é a conversão de um ente seu, de um parente seu, não sei, mas uma palavra é necessária para que o milagre aconteça, para que uma vida seja salva, para que uma vida seja restaurada. É uma palavra só. Nós somos alcançados pela palavra de Deus. Uma palavra, igreja, é necessária para que a nossa vida mude e Deus venha habitar em nós. Então a palavra de Deus é muito forte. E essa passagem que eu te li de Romanos 8:8, falando a respeito do centurião romano que diz: Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado, destaca a fé deste homem, igreja, a fé incondicional deste homem. E a autoridade que há na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Olha só como que pode uma pessoa de longe ser curada, porque Jesus lançou a palavra. Então, se você soubesse o que você está ouvindo nessa noite, se você soubesse a palavra que sai da sua boca quando você profere uma profecia para alguém, você não faz ideia do tamanho, do poder que há nessa palavra. Quando você diz assim, que Deus abençoe essa pessoa, que Deus salve essa pessoa em nome de Jesus, você não faz ideia do que você está falando, de quem você está falando, que é um poder sobrenatural. Quando eu não tenho ideia disso, ao invés de proferir bênçãos, eu profiro maldição contra a vida de algumas pessoas. Mas quando eu entendo o tamanho do Deus que eu sirvo, eu passo a profetizar bênçãos sobre a vida das pessoas. Por mais que essas pessoas nos odeiem, por mais que essas pessoas não mereçam a graça de Deus, porque eu também não mereço, mas quando eu entendo quem é que está falando através da minha boca, eu entendo que é Deus me usando nessa terra, o Espírito Santo usando a minha boca para proferir bênçãos para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Deus. Eu tenho que entender isso. E uma pergunta para mim e para você nessa noite: será que nessa noite nós podemos falar a Deus: Deus, lance apenas uma palavra sobre a minha vida? Uma palavra, Deus. Que nessa noite, Deus, eu quero ouvir uma palavra para que o Senhor venha trabalhar dentro do meu coração, dentro daquele ou daquela que está longe, afastado ou afastado, não importa. Mas será que nessa noite nós temos essa fé de proferir essa palavra de bênção, essa profecia sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão numa condição não tão favorável assim? Será que nessa noite eu tenho essa fé? Se você não tem essa fé, nessa noite o Espírito de Deus vai colocar dentro de você essa fé, e você vai sair daqui cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Abundantemente a palavra de Deus vai começar a habitar dentro de você, e você vai proferir bênçãos, você vai profetizar na vida daqueles e daquelas que estão afastados, que não conhecem a Deus ainda, que ainda têm o coração duro. Você tem que ter isso em mente nessa noite. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer para mim e para você: se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Não perca a oportunidade nessa noite. Mas qual é o problema de muitos? É que muitas pessoas, elas têm buscado conhecimento humano. As pessoas têm buscado na igreja uma palavra diferente, uma mensagem diferente. Eu costumo ouvir de muitas pessoas assim: eu estou enjoado, entojado de ouvir pregação. Eu ouço pessoas falando isso. Aí eu fico: mas como assim essa pessoa está enjoada de ouvir a palavra de Deus? Não entendo. Porque as pessoas, elas querem ouvir algo diferente, talvez um sermão cheio de conhecimento humano, de fala bonita. Às vezes as pessoas têm esse desejo, não sei se é o seu, mas graças a Deus não é o meu, mas para você entender nessa noite. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela ouve uma linda palavra cheia de conhecimento humano, e ela fala: nossa, mas que palavra linda, que conhecimento belo. Mas
a pessoa ela entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Não é essa a palavra que Jesus proferiu para aquela mulher. Jesus proferiu para aquela mulher palavra de sabedoria do céu, igreja. E é isso que eu preciso entender. Quando eu tenho contato com a palavra de Deus, a minha vida ela tem que ser transformada. Se não foi transformada, há algo de errado. Então que nessa noite você venha buscar o dom de Deus, que você venha buscar a palavra de Deus, que vai tocar no seu coração tão profundamente, que eu creio que pelo poder dessa palavra você vai sair daqui restaurado, renovado, renovada, cheia do Espírito Santo de Deus, com a sua bênção, com a sua cura, com a sua libertação. Eu tenho essa fé nessa palavra que eu estou ministrando. E se você não tem fé, não se preocupe que Deus, através do seu Espírito Santo, vai colocar dentro de você esta fé sobrenatural, que você não vai mais duvidar, que você não vai mais ficar enjoado, você vai querer consumir mais e mais a palavra de Deus, para que a sua sede espiritual seja saciada. E essa obra sobrenatural é possível na vida daquele que crê. Então, igreja, nessa noite, apenas uma palavra em nossa vida, ela vai ser transformada. E hoje a palavra ela está dizendo para mim e para você: você é meu filho, você é minha filha, e eu estou falando com você através da minha palavra. Continue, não desanime. Não desista, porque há uma eternidade, há um céu nos esperando, que tudo aqui se cumpra, igreja, e nós estejamos lá no futuro. Amém, igreja? Amém. Voltando ao texto, o versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Veja, igreja, chega a ser até engraçado que a mulher disse que Jesus não tem como tirar água do poço, porque o poço é fundo, ele não tem ali um balde. Quando você não sabe quem está falando contigo, você tem este comportamento. Você não sabe quem está falando contigo, você tem este comportamento. Quando nós não conhecemos a Deus, nós perguntamos assim: Deus, o Senhor não pode, como é que o Senhor vai libertar aquela pessoa? Como que o Senhor vai salvar aquela pessoa? O Senhor não é médico, o Senhor não é juiz. Aí a pessoa duvida, porque ela não entendeu quem está falando com ela. E sabe por que nós agimos assim? Porque às vezes nós pensamos apenas na limitação, nas coisas dessa vida. Enquanto nós pensamos nas coisas dessa vida, Jesus não está pensando nas coisas dessa vida. Ele está pensando nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. E ele confirma isso na sua palavra, lá em Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Jesus não está querendo falar assim para mim e para você, que nós temos que abandonar tudo nessa terra e não mais trabalhar, não mais cuidar da casa, não mais cuidar da nossa vida, não mais cuidar dos afazeres. Não! Nós temos que equilibrar as coisas, igreja. A palavra está falando que nós temos que buscar as coisas que são de cima, do céu, as coisas espirituais. Foi isso que Jesus estava falando com aquela mulher. Jesus não estava ofertando àquela mulher uma água natural, mineral, do poço, não. Ele estava falando de algo que vai além do nosso entendimento humano. E nós, como seres humanos, nós agimos assim muitas vezes. Nós pensamos nas coisas materiais, aquilo que o nosso olho vê, aquilo que o nosso olho consegue enxergar. Aquilo que o olho ainda não viu, não consegue ver, que são as coisas espirituais, nós não conseguimos enxergar. E aí eu fiquei me perguntando, me colocando no lugar daquela mulher: onde então, Jesus, está essa água que o Senhor está me oferecendo? Porque se o Senhor está falando de uma água que, se eu beber, eu não terei mais sede, eu quero essa água. Mas como que o Senhor Jesus vai tirar a água deste poço? O
Se o Senhor não tem balde, o poço é fundo. Muitos de nós às vezes não entendemos este sobrenatural de Deus. E sabe onde está essa água viva, igreja? Quando você e eu, nós entendemos que há um Deus e que a vida não se resume só nessa terra. Quando eu entender isso, que eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Quando eu entender isso, aí sim eu vou descobrir as coisas que estão ocultas ao meu entendimento. Aquela mulher não tinha ainda descoberto as coisas espirituais que Jesus está falando e ela não está entendendo. Quantos de nós ouvimos a palavra e não conseguimos compreender, não conseguimos entender, não conseguimos nada? Porque o nosso pensamento ainda está bloqueado, está travado. Nós somos ainda deste mundo. Mas quando o Espírito Santo ele entra na história do homem e da mulher, e ele abre o entendimento, essa pessoa passa a entender, a compreender, a aceitar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E em Jeremias 29:13 nos dá uma fórmula básica de como eu busco a Deus, essa água da fonte da vida que salta para a vida eterna. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, igreja, quando eu e você, nós entendemos que só o Espírito Santo é quem vai transformar a nossa vida, quando eu e você, nós entendemos que só o Espírito Santo é quem vai tirar a venda espiritual dos nossos olhos, nos libertar do pecado, nos fazer nova criatura, só quando eu entender que o Espírito Santo é quem vai nos capacitar, nos dar dom, nos salvar, só quando eu entender que é o Espírito Santo que vai fazer todas essas coisas, aí sim nós vamos beber dessa fonte de água viva. E é só o Espírito Santo que vai abrir o nosso entendimento para nós entendermos isso, igreja. Caso contrário, a gente vai ler a Bíblia de capa a capa e não vai acontecer nada, nossa vida não vai ser transformada. Eu vou ler, eu não vou ficar entendendo nada. Mas quando eu entendo que para eu compreender as coisas espirituais, eu preciso do auxílio do Espírito Santo, é diferente. Parece simples. Mas essa é a dependência do crente, do verdadeiro crente. Ele depende inteiramente de Deus. Ele não depende da sua força, do seu conhecimento, do seu intelecto, não. Tudo que ele vai fazer, ele consulta a Deus, ele ora a Deus. Se ele não entendeu, ele se ajoelha e pede ajuda. E Deus tem a capacidade de fazer você entender o reino de Deus de uma forma tão simples que nunca você entendeu. E não somos nós quem fazemos essa obra, igreja, mas sim o Espírito Santo de Deus. Voltando para o texto, olha só o que aquela mulher disse a Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então a gente entende que muitas pessoas têm buscado saciar a sua sede espiritual na fonte errada, igreja. Muitas pessoas têm buscado tampar, preencher esse vazio da alma nas drogas, no álcool, nas conquistas. Não que isso seja errado, porque faz parte da vida. Eu falo isso para a pessoa não entender errado a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos buscado preencher o vazio da sede da nossa alma com coisas que não vão preencher. Para você entender, se você está com muita sede naquele dia ensolarado, se eu te der um leite gelado, vai saciar sua sede? Não vai. Se eu te der um café gelado, tem pessoas que gostam de beber, vai saciar a sua sede? Não vai. Se eu te der um refrigerante gelado, vai saciar a sua sede? Mais ou menos. Mas se eu te der uma água gelada, você vai beber e a sua sede vai ser saciada. É isso que Jesus quis dizer para aquela mulher e está falando comigo e com você nessa noite. Se eu estiver buscando na fonte errada, o vazio da minha alma vai continuar. Mas nessa noite está o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, falando comigo e com você através da palavra dele, que se eu buscar na fonte certa,
eu vou ter a minha alma saciada, eu vou ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. E se você soubesse quem é que está falando contigo, diz a palavra de Deus nessa noite, você pediria a água viva e Ele te daria. Eu não sei o que você tem buscado nessa noite, mas Ele está aqui com os ouvidos abertos, só querendo ouvir da tua boca o que é que você quer. Me pede com fé que eu vou te dar, porque está escrito na palavra dele, não palavra humana. Se você pedir alguma coisa em meu nome, crendo, não duvidando, eu o farei, diz o Senhor através da sua palavra. Verso 14 diz assim, de João 4, verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Olha só, igreja, nunca terá sede. Pois Jesus falou, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E hoje Deus está nos oferecendo, igreja, uma água que vai preencher este vazio que eu te falei. Se você beber dessa água nessa noite, você nunca mais vai ter sede. A sua alma vai se sentir saciada. E essa fonte é o Espírito Santo de Deus. Ele é essa fonte que jorra para a vida eterna. E aquele vazio que tanto te incomodava vai ser preenchido hoje, se você crer. Verso 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. A mulher ainda ela não tinha entendido do que Jesus estava falando, igreja. Veja que o entendimento dela estava bloqueado. E muitos não conseguem ver em Jesus esse Salvador, não conseguem ver em Jesus o próprio Deus, não conseguem ver em Jesus o Espírito Santo de Deus. A pessoa ela não entende, o seu pensamento está totalmente bloqueado. E aí ela questiona: que Jesus? Quem é Jesus? Quando nasceu Jesus? Quando morreu Jesus? Quem é Ele? Não sei quem é Ele. Essa pessoa ainda não entendeu. Mas quando você se entregar inteiramente a Ele, e se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria e Ele te daria a água da vida. Verso 21: disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja, igreja, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Quando a pessoa entende quem é que está falando contigo. Verso 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou quem fala contigo. Para quem não sabe, eu sou é o nome de Deus, igreja. O próprio Deus falando com aquela mulher: eu, Deus, estou falando contigo. Será que nessa noite eu tenho essa fé de eu falar assim: nossa, essa palavra é de Deus, e eu tomo posse nessa noite, saio daqui com a minha vitória, com a bênção na minha mão? Feche os seus olhos e fique de pé, porque eu estar orando em favor da sua vida. Ouça com muita atenção, igreja. Quem está falando contigo não é o irmão Leandro. Eu apenas estou ministrando a palavra de Deus. E eu sei que essa palavra vai entrar no íntimo do teu coração, porque ela é a palavra de Deus. E o próprio Deus é quem fala contigo através da minha boca. E hoje Ele te chama pelo seu nome e te diz: ei você, Deus tem uma obra em sua vida. Ele quer fazer muitas coisas na sua vida. Mas nessa noite você tem que se abrir para Ele. Que nessa noite você venha dizer assim: aqui estou, Senhor, faça-se em mim, cumpra-se em mim o teu querer. Feche os seus olhos com muita fé e olhe a Ele.
e eu estarei te ajudando em oração. Altíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro a Ti humildemente, porque eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Diante desta palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha tirar dos nossos olhos, ó Pai, a venda que nos faz ficar como cegos diante da Tua presença, mas que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo venha tirar essa venda e que nós venhamos enxergar as coisas espirituais. Tira dos nossos ouvidos, ó Pai, este tampão que nos impede de ouvir e entender e compreender a Tua palavra. Tire do nosso entendimento tudo aquilo que nos impossibilita de ter acesso ao reino de Deus, acesso ao reino espiritual. Pai amado, porque às vezes, ó Pai, nós somos tão carnais que nós não enxergamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas que neste instante, através desta palavra, que o Senhor venha cumprir em nós o Teu querer, venha fazer em nossas vidas, ó Pai, algo sobrenatural, e que nós venhamos enxergar que esta palavra é de Deus, ela veio de Deus, e Deus apenas está usando a minha boca para ministrar essa palavra, e que eu venha a entender que eu necessito, eu preciso desta água viva que salta para a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha achar espaço para entrar e fazer morada em nossas vidas, porque esta é a Tua vontade, porque o Senhor não se agrada, não tem prazer em habitar em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor quer habitar no nosso coração, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, e que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo venha nos encher até transbordar, ó Pai. Essa é a minha oração junto com a Tua igreja, e assim eu oro e suplico a Ti, porque o Senhor tudo pode fazer. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E quem crê assim, diga amém, Jesus. Amém.